E a relatora da proposta de emenda à Constituição que busca limitar os recursos especiais dirigidos ao Superior Tribunal de Justiça, a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, já está na linha conosco. Bom dia, deputada. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Câmara. Deputada, muito obrigada pela sua presença aqui no painel eletrônico. A gente já teve essa matéria introdutória da Paula Bittar e, enfim, a proposta, então, estabelece critérios, né, uma espécie de filtro para a análise dos recursos especiais. Que vantagens teria nesse filtro e, enfim, quais são os prós e os contras desse filtro? Essa matéria é uma matéria que já aguarda aprovação pelo Congresso há bastante tempo, há vários anos, e é uma demanda muito importante para o STJ. O número de processos que são julgados pela Corte são, assim, inimagináveis, beiram um absurdo. Cada ministro recebe em torno de 10 mil processos por ano. Então, realmente, fica muito difícil você esperar eficiência e celeridade dos processos, né? Uma pessoa vence um processo em primeira e segunda instância, por exemplo, e a parte que perdeu recorre. Você pode ter que esperar, às vezes, 20 anos para conseguir executar uma decisão. Então, o que se pretende agora é dar mais eficácia às decisões judiciais e dar ao STJ aquele papel que a Constituição de 88 me imprimiu. Não é uma corte de terceira instância para revisar todos os processos. Cabe ao STJ uniformizar as decisões do país, né? Então, ele tem que agir como uma corte, né, uniformizadora de jurisprudência e também revisar aqueles casos que tenham uma importância, uma relevância federal. E é isso que essa PEC está fazendo. Deputada, e esses filtros que foram determinados pela PEC, eles são suficientes? Esses critérios podem realmente surtir esse efeito de diminuir o número de processos no STJ? Sim, com certeza. A expectativa é que caia pela metade, que se reduza pela metade os processos que passarão a ser admitidos no STJ. Esse filtro, um filtro semelhante, já foi introduzido no Supremo Tribunal Federal com a emenda constitucional número 45. Então, já tem um filtro que foi testado no STJ, no Supremo Tribunal Federal, da repercussão geral das questões constitucionais. E isso deu um resultado bastante positivo. Agora, é claro que tem que haver um cuidado para que matérias que, pela sua própria natureza ou pelo valor da causa, né, tenham um impacto grande na sociedade, que elas continuem sendo recebidas pelas cortes superiores. E é por isso que o próprio texto da PEC já colocou exceções a esse filtro da relevância, já prevendo como relevante, né? Aí já é uma relevância presumida, não tem que se comprovar, aqueles casos em que se trata de ações penais, causas com valor superior a 500 salários mínimos, causas em que se possa gerar inelegibilidade, improbidade administrativa, em que realmente haja afronta à jurisprudência, né, do tribunal com relação à interpretação de leis federais. Mas também a gente não pretende esgotar essas hipóteses, tanto que o próprio projeto prevê que lei federal poderá trazer outras hipóteses em que se presuma já essa relevância federal. Vocês estão abertos, a proposta está aberta a modificações com o passar do tempo, não é? Não é uma mudança no próprio texto da Constituição.
A PEC já garante que matérias que são de fato relevantes, que têm uma relevância social, econômica, que elas não precisam passar por esse filtro, porque já se presume a relevância federal. Mas a própria emenda constitucional prevê que posteriormente, lei poderá alargar essas hipóteses. Isso vai surgir com a prática, à medida em que, né, os processos forem chegando ao STJ, que o filtro for aplicado. E outra coisa importante de dizer, que a relevância federal só pode ser afastada por 2/3 dos julgadores, tá? Então, não é um ministro, relator, e fala, não tem relevância e acabou. Tem que submeter ao crivo dos demais ministros, e somente por 2/3 dos julgadores é que a relevância federal pode ser afastada, tá? Então, existem uma série de garantias para o jurisdicionado, para os advogados, e foi exatamente essa mudança que foi feita no Senado, que aprimorou bastante o texto original da PEC, que lá atrás houve muita reclamação por parte da OAB, que achava que estava havendo realmente uma limitação, e hoje se percebe que não é uma limitação, é um filtro para trazer ao STJ as questões relevantes. E é para isso que o tribunal foi criado, na verdade. Este é o painel eletrônico. A gente está conversando com a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, sobre a proposta de emenda à Constituição que limita recursos especiais no Superior Tribunal de Justiça. Deputada, uma crítica que houve a essa proposta é de diminuir a possibilidade de recursos, porque nem todos os recursos, né, as pessoas que fazem essa crítica, nem todos os recursos são protelatórios, há recursos que, enfim, são legítimos, né, e que esses filtros, eles acabariam diminuindo as opções de recursos. A senhora acha que esse argumento é razoável? Olha, os recursos são legítimos, né? Mas aqui a gente vai se valer da lição de um grande processualista, Cândido Dinamarco, que diz o seguinte: a função jurisdicional, ela transcende a dimensão puramente individualista da tutela de direitos, né? Realizando também em sua função social, que é de viabilizar a convivência pacífica em sociedade. No popular, é aquela história que justiça tardia é injustiça. Então, se você tem um direito, mas você precisa levar 20, 30 anos para exercer o seu direito, isso não é justiça. Então, é claro que essa crítica, ela pode afetar uma parte, né, digamos, a metade do jurisdicionado, mas a outra metade vai aplaudir, porque aquelas pessoas que vencerem as ações em segunda instância, elas querem executar o seu direito, não tem que esperar o STJ abarrotado de processos, não tem a menor condição de julgar os processos que vão para lá. Então, muitos processos que chegam lá ficam anos aguardando julgamento e muitas vezes nem são julgados. É um percentual muito pequeno dos processos que chegam ao STJ que conseguem julgamento. Então, na verdade, não se está fazendo justiça. Essa PEC, ela pode até, eventualmente, contrariar o direito de alguém. Mas, na verdade, o índice, né, global do Poder Judiciário hoje, né, é bem abaixo, né, dos 73% que se consideraria razoável de julgamento de processo. É muito abaixo disso. Então, para dizer a verdade, o número de processos pendentes de julgamento, veja bem, chegou ao máximo de menos 65%. Ou seja, entre processos distribuídos e julgados, há uma conta negativa de 65,834%. Isso é um absurdo. Então, a justiça não está sendo cumprida exatamente pelo o tribunal está abarrotado. Ninguém questiona a solução que foi dada ao Supremo,
não é, pela emenda 45, ela funcionou, deu certo, e agora algo semelhante está sendo aplicado ao STJ. Deputada Bia Kicis, como é uma proposta de emenda à Constituição, precisa de ser votada em 2 turnos no plenário. Qual é a sua expectativa para essa tramitação da PEC? Olha, a gente espera que ela seja votada rapidamente, antes do recesso. Tem tudo para isso. Ela foi aprovada à unanimidade na comissão especial, ela foi aprovada na CCJ com larga margem também. Ela já veio do Senado, onde ela teve também uma votação muito expressiva, foram 0 votos contrários, se não me engano, 77 votos favoráveis, então houve alguma abstenção ali, mas 0 votos contrários. Então essa PEC ela está madura, ela foi trabalhada, seu texto foi trabalhado junto à OAB, ela está madura, né, trabalhada junto a outros órgãos advocatícios também, né, de outros órgãos, associações de advogados. Então ela está madura e a gente espera que ela seja votada o mais breve possível antes do recesso. Ok, nós conversamos aqui no painel eletrônico com a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, sobre a proposta de emenda à Constituição que limita, que faz um filtro nos recursos que chegam no Superior Tribunal de Justiça. Deputada, eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui no painel eletrônico e a gente, obviamente, vai acompanhar o resto da tramitação dessa proposta aqui no Congresso. Muito obrigado, um ótimo dia para você, Cláudio, para todos os ouvintes da rádio. Um abraço e boa semana, deputada.